Olá, graça e paz, sejam bem-vindos à aula 2. E eu quero compartilhar com você algo importantíssimo nessa aula. É importante que você esteja atento, atenta a essa aula e permita que o Senhor fale no teu coração, fale com você. Nós vamos refletir sobre um tema de extrema importância para a missão de Deus, que é o mandato global. Quando falamos da grande comissão, muitas vezes pensamos em evangelismo e em fazer discípulos de todas as nações. É verdade isso. No entanto, o que isso realmente significa de forma profunda para todos nós? A tarefa que Jesus nos deu é clara e bem específica: discipular todas as nações, estabelecendo igrejas saudáveis em cada grupo de pessoas. Vamos explorar aqui nessa aula esse chamado de Jesus e entender como podemos cumpri-lo de maneira fiel e também eficaz. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa aula é o comando central da grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19. E nesse texto, Jesus nos dá o comando central da grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações. É importante notar que a palavra nações aqui não se refere a países como os conhecemos hoje, mas a grupos étnicos, a todos os povos do mundo. Lembra o que Deus falou com Abraão, que ele seria bênção para todos os grupos étnicos, famílias da terra? A tarefa de discipular todas as nações é, portanto, uma missão global que envolve alcançar cada grupo étnico com o evangelho e estabelecer igrejas entre eles. Este mandato não é apenas uma sugestão, mas uma ordem do nosso Senhor, e é mensurável, pois será completada no final, como vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, onde uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas estarão diante do trono de Deus adorando. Vimos isso na aula passada. A segunda coisa dessa aula, e o segundo ponto dessa aula, é discipulando as nações através da plantação de igrejas. Mateus 28, versículo 19 ao versículo 20, Jesus não apenas nos ordenou a fazer discípulos de todas as nações, mas também nos deu uma forma específica de cumprir essa tarefa. Ele nos instrui a ir, batizar e ensinar. Ir, batizar e ensinar. Esses três elementos constituem o coração da missão: ir a todas as nações, batizar aqueles que creem e ensiná-los a observar tudo o que Jesus ordenou. O resultado deste processo deve ser o estabelecimento de igrejas saudáveis que possam crescer e se multiplicar, continuando a missão de fazer discípulos. Plantar igreja entre todos os grupos de pessoas é a maneira mais prática de cumprir o mandato global de Deus, e é nessa igreja agora plantada que os novos discípulos serão treinados e eles farão outros discípulos e novas igrejas serão plantadas. Terceira coisa que eu quero compartilhar é a importância das igrejas saudáveis na missão global. Apocalipse 7, versículo 9, a missão de estabelecer igrejas saudáveis entre todas as nações não é apenas sobre expansão do número de crentes, mas sobre a criação de comunidades que refletem a glória de Deus e vivem de acordo com os seus mandamentos. Não é expandir denominação. Igrejas saudáveis são fundamentais para o discipulado verdadeiro, pois oferece um ambiente onde os novos crentes podem crescer na fé, aprender a obedecer a Cristo e também serem enviados para continuar a missão. Em Apocalipse 7, versículo 9, nós vemos o cumprimento final da grande comissão. Uma grande multidão de todas as nações, tribos e povos e línguas adorando a Deus. Isto é o que nos motiva a continuar a missão, sabendo que, no final, a tarefa será completada e Deus será glorificado por todos os povos. Deus está envolvido nisso. Deus está pessoalmente engajado nisso. E nós? O mandato global de Jesus nos deu na grande, o mandato global que Jesus nos deu na grande comissão é claro:
discipular todas as nações, estabelecendo igrejas saudáveis entre todos os povos e grupos de povos. Este é um chamado específico e urgente, que requer de nós obediência, compromisso e ação. Que possamos de verdade ser uma igreja que leva a sério este mandato, comprometendo-nos a ir, batizar e ensinar, para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado em todas as nações da terra. Que o Senhor nos fortaleça e nos guie nessa missão, até o dia em que veremos a grande multidão de todas as nações adorando a Deus diante do seu trono. Você faz parte disso, você faz parte da grande comissão, se envolva na plantação de igreja, no discipulado de pessoas, no batismo de pessoas, mas principalmente, levante-se e vá. Deus te abençoe, te aguardo na aula 3.